Pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso processo aqui de abordagem da química do primeiro ano. E hoje nós vamos aí trabalhar a continuação do vídeo anterior, que falamos a respeito das forças intermoleculares e suas aplicações, certo? Antes de mais nada, eu quero novamente reforçar que nos últimos vídeos, né, na plataforma do Plural ou na plataforma do Google ou no canal, tem e de forma particular o pessoal tem mencionado dúvidas tipo: eu não entendi ligação de hidrogênio, eu não entendi porque que a molécula é polar. Galera, isso aqui é um somatório, é uma continuidade de conteúdo. Então não tem, pessoal, como eu numa videoaula de força intermolecular aplicação revisar todo o conteúdo anterior. Existem vídeos no canal, tem conteúdo pronto para isso, então você revisa. Vai revendo os vídeos, tenta fazer os exercícios, certo? Porque não tem condição de em um vídeo só eu revisar. Por exemplo, teve dúvida perguntando a respeito de ligação covalente. Eu faço as menções das ligações, da geometria, mas não tem como eu detalhar isso num vídeo só, porque senão vai ficar extremamente extenso, fica cansativo. Boa parte de vocês nem assiste quando o vídeo fica longo demais. Então, repito, a galera que está perguntando de conteúdo anterior, tem em mente o que eu já falei e vou repetir. É um somatório. Tem dúvida? Volta lá no conteúdo anterior e revisa, né? Tenta tirar as suas dúvidas, certo? Muito bem. Então aqui hoje eu separei algumas questões nas quais nós vamos aplicar aí a relação das forças intermoleculares com o ponto de ebulição e com solubilidade, tá bom? A primeira questão diz o seguinte: diante dos itens apresentados abaixo, marque a substância que possui maior ponto de ebulição. Veja, com relação a isso, como que eu vou avaliar o ponto de ebulição de uma substância e automaticamente descobrir qual é o maior? Existem alguns critérios. Entre eles, um dos principais é exatamente analisar as forças intermoleculares, seguindo aquela regrinha que a gente já apresentou. Nós temos três forças principais, que é a ponto de hidrogênio, o dipolo-dipolo e o dipolo induzido ou dipolo temporário. De tal maneira que substâncias que fazem ponto de hidrogênio têm um ponto de ebulição maior do que quem faz dipolo-dipolo, que por sua vez é maior do que quem faz dipolo induzido. E é aqui, pessoal, onde eu tenho que entender que quando que acontece dipolo induzido? Quando a molécula é apolar. O que no nosso caso aqui, já analisando a questão, se aplica a quem? A letra D e a letra A. Então todas as duas aqui eu já estou descartando. São as menores entre elas, porque fazem dipolo induzido. O segundo, né, o dipolo-dipolo, vai acontecer com molécula polar. Da mesma forma que a ponto de hidrogênio, para quem perguntou. Só que na ponto de hidrogênio tem um pormenor. Eu tenho que ter, obviamente, hidrogênio, porque o nome é ponto de hidrogênio, ligação de hidrogênio tem que ter o H. E do outro lado, para compartilhar aqui, para interagir com o H, eu tenho que ter flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Então, pessoal, o que é que vai acontecer? Dentre as opções aqui, vamos novamente colocar. Eu já descartei de cara essas duas porque a molécula é apolar. Uma terceira molécula que eu também já vou descartar é a letra E. Paulo, por que a letra E? Porque quando a gente vai observar a geometria do composto, carbono e enxofre, ele vai ter uma geometria linear. Eu descartei os dois aqui, a letra A e a letra D, porque como as moléculas são formadas de um mesmo elemento, automaticamente a molécula é apolar. Mas observando a letra E aqui, a sua geometria, eu também vou descartar. Ó. Vetores opostos, momento de dipolo igual a zero, significa dizer que essa molécula aqui também é apolar. Ficamos então, pessoal, com a letra B ou com a letra C.
Beleza. Em ambos os casos, vamos fazer aqui a representação. Em ambos os casos, tanto na letra B como na letra C, o que é que eu vou ter? Vou ter moléculas polares. A primeira é a molécula da água, geometria angular, devido aos pares de elétron do oxigênio, né, os pares de elétron livre. E no caso do pH3, eu vou ter uma molécula piramidal, também em virtude de um par de elétrons aqui do P. Quando eu botar os vetores, eu vou perceber que em ambos os casos os vetores não se anulam, né? Aqui eu vou ter vetores para o oxigênio, o que vai me resultar um momento de dipolo diferente de zero. E aqui também os vetores apontando para o fósforo, novamente momento de dipolo diferente de zero. Então, ambas as moléculas são moléculas polares. Porém, o que é que acontece? Esse aqui de cima, por ele ter a combinação que eu falei, ó, ele tem H e tem O. Esse aqui vai fazer ponto de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, como você preferir. E esse aqui de baixo vai fazer apenas o dipolo-dipolo, ou dipolo permanente também, como alguns autores costumam, né, falar. Resultado da história, como eu expliquei, maior ponto de ebulição, ponto de hidrogênio. Então a nossa resposta é letra B. Certo, pessoal? Então fica a dica, é um conteúdo que exige, mais uma vez, é um conteúdo que exige revisão constante dos tópicos anteriores, porque são muitas informações utilizadas de forma simultânea. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a questão de número 2. Na questão número 2, nós temos o seguinte. Em relação à molécula do iodo, né, I2, e sua dissolução direta em água, julgue verdadeiro ou falso. Então, eu estou pegando o I2, que é o iodo, e vou tentar dissolver na água. Muito bem. Primeira coisa, para analisar a dissolução, nós temos que lembrar da regra básica de solução, que é o quê? A regra básica diz o seguinte, né, como nós já colocamos anteriormente, semelhante dissolve semelhante. Sendo que essa semelhança é observada em que? Na polaridade. Então, como nós já falamos, uma substância que é polar, quando em contato com uma substância que também é polar, ela dissolve. Se eu pegar uma substância apolar com outra substância apolar, ela também dissolve. Porém, se nós colocarmos uma substância polar em contato com uma substância apolar, o que vai acontecer? Ela não dissolve. Certo? Tendo isso em mente, quais são os compostos aqui analisados? O I2, que vai ser dissolvido, ou, né, que vai estar tentando ser dissolvido na água. Usando a mesma lógica da questão anterior, esses átomos são iguais. Então eu já sei que a minha molécula aqui é apolar. Também pegando a questão anterior, né, a análise da água que nós fizemos, nós sabemos que a molécula da água é polar. Então, baseado nisso, vamos analisar os itens. A primeira afirmativa diz: a molécula do iodo é facilmente dissolvida na água? Galera, não, nem facilmente, nem dificilmente. Ela não dissolve de jeito nenhum. Por quê? Porque um é apolar e o outro é polar. Então, a primeira afirmativa, falsa. O momento dipolar da molécula de iodo é nula? Olha aí, leia com cuidado. O momento dipolar da molécula de iodo é nula? Se a molécula é polar, é porque o momento de dipolo é zero. Então, a segunda afirmativa está verdadeira. E, por último, são estabelecidas ligações de hidrogênio entre o I2 e a água. Olha de novo, leia com atenção.
São estabelecidas ligações de hidrogênio entre o I2 e a água? Não. Se ele disser assim, a água, ou são estabelecidas ligações de hidrogênio na água, ou seja, molécula de água com molécula de água, estava tudo certo. Mas ele está dizendo I2 com a água. Não tem nenhum cabimento de você fazer ligação de hidrogênio entre um composto apolar e uma molécula polar. Então aqui novamente nós temos uma afirmativa falsa. Repito, para quem não entendeu, cuidado que ele está falando interação entre I2 e água. Se ele estivesse mencionando interações de molécula de água para molécula de água, a afirmativa estaria correta, o que não é o caso. Certo? Então, mais uma questãozinha tranquila, que, repito, requer conhecimento anterior, conhecimento prévio, tá? A terceira questão que eu separei é essa daqui, ó. Durante a ebulição, a passagem da água do estado líquido para o gasoso ocorre pelo rompimento de uma força de atração conhecida como... Veja, pessoal, nas aulas anteriores eu até coloquei uma pequena representação, que eu vou tentar reproduzir aqui de forma simplificada. Nós comentamos que quando uma substância está no estado sólido e vai passar para o estado líquido, ou que está no estado líquido e vai passar para o estado gasoso, a primeira coisa que a gente vai observar nesse sistema é um distanciamento das moléculas. Então o que acontece? No estado sólido, as moléculas estão muito próximas umas das outras, certo? Quando passa para o estado líquido, essas moléculas se distanciam. Quando passa para o estado gasoso, essa distância aumenta ainda mais. E aí, como nós também comentamos, e o enunciado diz exatamente isso, para que isso aconteça, se existe uma força juntando essas moléculas, essa força precisa ser vencida para que isso daqui aconteça. E a pergunta é: quando a água vai mudar do estado líquido para o estado gasoso, qual a força que vai se romper? A resposta já vem nas questões anteriores. Se eu estou falando da molécula da água, o que é que nós temos? Vou até fazer mais uma vez. Nós temos uma molécula de geometria angular, no qual o H é o polo positivo e o O é o polo negativo, certo? Momento de dipolo diferente de zero, certo? O que me dá aqui uma molécula, como resultado, uma molécula polar, beleza? E aí de novo, molécula polar ou faz dipolo-dipolo ou ponto de hidrogênio. Mas, Paulo, tem umas alternativas ali falando de ligação covalente polar. Isso aqui na ligação covalente polar, pessoal, vamos entender uma coisa. Passagem de estado físico não vai alterar a molécula em si. Eu não estou separando o H do O nem o O do H. Eu estou só distanciando, olha a representação. Eu estou distanciando uma molécula da outra. Eu não estou desfazendo a molécula. Então, automaticamente, ó, todas as alternativas que falaram de ligação polar, apolar e iônica já estão descartadas. Essa aqui pior ainda, né? Porque a ligação é covalente. Mas quando eu mudo de estado físico, eu não estou desfazendo o composto. Então tenha isso em mente. Ou seja, resumindo a história, molécula polar, oxigênio polo negativo, hidrogênio polo positivo. Novamente nós temos uma ligação de hidrogênio. Tá certo, pessoal? Então tenham isso em mente, que quando eu vou mudar de estado físico, eu não desfaço as ligações de dentro da molécula. São rompidas as forças intermoleculares, tá bom? E para encerrar, nós vamos pegar aqui uma questão do Enem e temos assim o seguinte enunciado: quando colocamos em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida,
essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza. Então, muito bem. Aqui eu tenho a estrutura dos fosfolipídios e aqui as alternativas. Olha só, pessoal. Primeiro aqui, por se tratar de uma questão de Enem, nós precisamos aqui ter um pouquinho de conhecimento de área de ciências da natureza, no caso mais especificamente da biologia. Quando na biologia nós utilizamos esse termo ou algo do tipo lipídica, fosfolipídica, indiretamente nós estamos falando de gorduras, certo? E nós sabemos que gordura é sinal de molécula ou de substância de caráter o quê? Apolar, certo? Então tenha isso em mente. Primeira coisa, lipídio, camada lipídica, lembra gordura, certo? Aqui na nossa representação tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: se nós observarmos cada estruturazinha dessa daqui, ó, cada estruturazinha dessa, nós vamos perceber uma coisa muito interessante. No meio externo, nós temos meio aquoso. O que é esse meio aquoso? O que significa? Que aqui tem água. Lá dentro, meio aquoso. O que é que significa? Que aqui dentro nós temos água. Se nós observarmos aqui com muita atenção, nós vamos perceber que cada estruturazinha dessa, eu vou tentar representar aqui do lado, tá? Eu sei que não vai ficar da mesma forma, não. Mas vamos lá. Cada estruturazinha dessa daqui, então, tá tendo um comportamento muito engraçado. Porque essa parte arredondada, a bolinha, tá ficando para fora, nessa primeira camada. Porque perceba, ele já disse no enunciado que é uma bicamada lipídica. Então, você dá para perceber, eu acho que todo mundo já percebeu isso, mas vamos lá. São duas camadas. A camada externa tá virada, a bolinha está virada para fora. E na camada interna, olha que engraçado, na camada interna ele está posicionado da forma inversa, como se as perninhas estivessem para dentro. E de novo, é a bolinha que está virada para a parte do meio aquoso, certo? Isso é importantíssimo de você entender na leitura da questão, porque o que é que eu vou pensar? Bem, que essas estruturas, né, os fosfolipídios, têm uma propriedade, estão organizados de forma sistemática, de tal maneira que essa partezinha aqui de cima sempre está interagindo com água. Ó, perceba, essa parte aqui, ó, meio aquoso, certo? Então o que acontece? As bolinhas estão voltadas para a parte da água. E essa parte aqui das perninhas, por assim chamar, né, estão voltadas umas para as outras. Ou seja, em outras palavras, a parte da bolinha tem atração ou está sendo atraído pela parte da água, enquanto que as perninhas se atraem entre si. Como se dissesse assim, olha, a bolinha tem a mesma característica da água. As características são semelhantes, enquanto as perninhas também são semelhantes umas com as outras. Resolvendo a questão, o que é que a gente pode pensar? Galera, molécula de água foi o que a gente mais falou na resolução dessas questões. Ela é uma molécula polar. O que me leva a pensar que essa bolinha, ou que todas essas bolinhas também são polares. Por isso que elas estão voltadas para a água. Só que, aí você vai me perguntar, mas Paulo, não é um fosfolipídio? Lipídio não é gordura? Sim. E sabe onde é que está a gordura? Aqui, ó. Essa parte aqui é como eu disse, como se fosse as perninhas são a gordura. Por isso que uma se volta para a outra. Então a gordura interage com a gordura, enquanto que a parte polar interage com a água. Resumindo, eu tenho um composto de dupla, né, característica. Eu tenho uma parte polar e tenho uma parte apolar.
certo? Por isso que, olhando agora para as alternativas, nós temos a seguinte resposta. Então, ó, esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma estrutura polar, ou seja, são inteiramente solúveis em água? Não. Tem uma parte que é apolar, que representa exatamente a parte da gordura. B. Apolar, ou seja, são não serem solúveis em solução aquosa? Completamente também não, porque como a gente viu, ó, sempre que eu coloco no meio aquoso, eles se organizam de forma que essa parte aqui interage com a água. Anfotérica, ou seja, podem comportar-se como ácidos e bases? Pessoal, a gente não falou em ácido e base em momento algum. A gente está analisando a interação do fosfolipídio com a água. Nenhum dos dois tem característica ácido e base dentro desse contexto. Então, estou descartando aqui tranquilamente. Insaturado, ou seja, possuem ligações, possuem duplas ligações em sua estrutura? Olha, eu vou desconsiderar isso aqui de cara pelo seguinte motivo. Primeiro, nós estamos na turma de primeiro ano. Então, não tem como eu analisar com vocês essa questão de ligação simples e dupla dos compostos orgânicos. Porém, isso não vai interferir, pessoal, na questão da solubilidade, por exemplo, de uma gordura, tá? Então, independente dela ser saturada ou insaturada, gordura é gordura, não vai dissolver de maneira nenhuma, tá certo? Muito bem. E por último, tem um termo muito esquisito, mas olha só, é a nossa resposta. É uma substância anfílica, ou seja, possui uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica. Uma parte que dissolve em água e uma parte que não dissolve em água, certo? Então a nossa alternativa é a letra E. Calma e lembre-se do que eu disse. Preste atenção na construção da questão para a gente poder entender mais uma vez. Por que essa é a resposta? Observa a conjuntura, comportamento das moléculas e lembre de um exemplo muito clássico que eu mencionei na aula anterior, que é o sabão. É o melhor exemplo que você pode pensar para tentar entender isso aqui. Ele tem uma parte polar que interage com a água e uma parte apolar que interage com a gordura. Aqui nós temos exatamente o mesmo comportamento. Tá certo, pessoal? Então, no mais, agradecer a atenção. Pedir mais uma vez encarecidamente que se você gostou do vídeo, você deixa o seu gostei. Se não gostou, pode clicar no não gostei, mas deixa no comentário o que é que a gente pode melhorar. Certo? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima.